Olá, que excelente estarmos juntos para mais um estudo visual. Vamos mergulhar direto no nosso tema de hoje, que é a criação da mulher. A gente vai basear toda essa análise no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de 18 a 25. E para criar aquele alicerce bem sólido para a nossa conversa, vamos começar lendo o texto bíblico na íntegra. A versão que a gente vai usar aqui é Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Vamos lá? E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E para fechar a leitura, e disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Bom, com esse texto sagrado fresquinho na memória, a gente já pode partir para os detalhes. Vamos esmiuçar toda essa riqueza que está na narrativa. Ponto número 1. A constatação da solidão. O problema inicial no Éden. Um fato super interessante logo de cara é a percepção de que faltava alguma coisa. Basta analisar o cenário. O homem estava num jardim absolutamente perfeito. Comida de sobra, beleza para todo lado. Mas mesmo assim, existia ali um estado de incompletude. E o próprio Deus foi quem notou isso. Então, o nosso ponto de partida hoje é exatamente esse. O momento em que Deus constata a solidão humana e percebe que era preciso uma companhia que realmente o completasse. Agora, um detalhe crucial. Deus não criou a mulher na mesma hora de forma imediata. Primeiro rolou todo um processo de conscientização, como o professor Glauco Machado do canal Coluna de Fogo explica de forma muito clara. Deus formou os animais e deixou Adão participar ativamente. Adão foi dando nome a cada um deles. E olha a sacada, durante esse processo, observando os pares na natureza, Adão começou a notar a sua própria lacuna. Não tinha ali, no meio de tantos seres, uma companhia compatível para ele. Ele precisava sentir essa falta primeiro. O que nos leva a um termo muito bacana lá no hebraico original, Iser Kenegdo, que a gente traduz como ajudadora idônea. Mas, muita calma nessa hora, não vamos confundir as coisas, essa palavra não traz absolutamente nada de inferioridade ou de servidão, certo? Muito pelo contrário. A ideia aqui é de uma auxiliadora que corresponde perfeitamente ao homem, alguém do mesmo nível capaz de dividir as responsabilidades pesadas, cuidar do jardim e cooperar integralmente na missão que Deus deu para eles. Era literalmente uma parceria de altíssimo nível. Isso nos traz ao ponto 2, a formação da mulher, a intervenção divina. Bom, depois dessa solidão ficar bem clara, o Criador entra em ação. E a forma como isso acontece, olha, é cheia de simbolismo e de um cuidado extremo, mostrando uma sabedoria que vai muito além do que a gente imagina. O primeiro passo dessa intervenção é descrito com uma palavra hebraica tardimá, que significa um sono muito pesado. O professor Glauco Machado, do canal Coluna de Fogo, usa uma analogia perfeita. Ele detalha que Deus agiu como um verdadeiro cirurgião, aplicando uma anestesia divina. É fascinante pensar nisso. Foi um momento de descanso total para o homem. Adão não teve que fazer esforço nenhum. Enquanto ele dormia pacificamente, Deus trabalhava a todo vapor para preparar a sua companheira ideal. O método que Deus usou para a criação carrega uma poesia e uma teologia profundíssimas. O comentário bíblico Moody destaca algo lindíssimo aqui. A mulher não foi feita do pó da terra como uma criatura separada. Ela foi formada da própria substância viva do homem. E não foi da cabeça para não governar sobre ele, nem dos pés para não ser subjugada. Foi tirada do lado dele, o que indica total igualdade. Ficou ali sobre o braço para ser alvo de proteção e bem pertinho do coração para ser profundamente amada. É uma imagem fortíssima. Indo para o ponto 3, osso dos meus ossos, a conexão linguística e essencial. Quando a intervenção divina termina, o despertar é glorioso. Adão abre os olhos e dá de cara com a solução exata para o anseio dele. O reconhecimento é imediato. Ele não vê um ser diferente, ele vê uma criatura que compartilha exatamente da mesma natureza. Aquela exclamação, osso dos meus ossos e carne da minha carne, é o grito de alegria de um coração que até aquele momento estava faminto por comunhão.
E a cereja do bolo é como o próprio idioma confirma isso maravilhosamente. Se a gente olhar para o hebraico, as palavras são quase idênticas. O homem, chamado de ish, olha para a companheira e a chama de ishá. É muito claro o eco linguístico aqui. Essa raiz em comum demonstra a mesma substância, a mesma dignidade. Ele sabia que não estava olhando para uma assistente secundária, mas para uma igualdade perfeita. Finalmente, o vazio que o Éden inteiro não conseguiu preencher foi ocupado. Chegamos então ao nosso quarto e último ponto: o vínculo indissolúvel, o sagrado laço do matrimônio. O Criador não apenas formou os dois. Ao apresentá-los, ele estabeleceu ali mesmo, no marco zero da humanidade, a sagrada instituição do casamento. E a estrutura desse vínculo revela que ele foi desenhado para ser sagrado e totalmente permanente. A força incrível desse laço está mais uma vez evidenciada no hebraico. A palavra traduzida como apegar-se é deibak, ou devak. Recorrendo novamente às explicações do professor Glauco Machado, lá do canal Coluna de Fogo, a gente entende que esse termo traz a ideia de colar, ou de soldar com firmeza. Não é uma união frágil ou passageira, pessoal. É uma solda divina inseparável. A ideia é que quando o casal se une, eles grudam de um jeito que qualquer tentativa de divisão vai causar um dano imenso à estrutura principal. Juntando todas as peças, a gente consolida os alicerces da família. O comentário bíblico Moody reforça que esses versículos finais estabelecem a ordem da criação divina e a santidade indissolúvel dos votos. E aquele detalhe de encerramento, afirmando que eles estavam nus e não se envergonhavam, isso ilustra o estado original de pureza perfeita. Era uma união sem manchas, livre de qualquer culpa, baseada em confiança e devoção total, o padrão mais elevado possível para o amor conjugal. A perfeição daquele momento inicial lá no Éden é mesmo de tirar o fôlego. E a grande questão que fica depois de explorar tudo isso com tanto detalhe convida a um exame contínuo. De que modo a dignidade e a unidade inquebrável desse desígnio milenar podem continuar sendo compreendidas, respeitadas e cultivadas na nossa sociedade contemporânea? Fica aí essa provocação para fecharmos o nosso encontro. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo visual.